Vamos falar dessa notícia que está chamando a atenção hoje na internet. Trump é considerado culpado de fraude por comprar silêncio de atriz pornô. A gente vai contar essa história para você, mas eu sei. A gente vive na era que a gente tem uma parte da sociedade que virou fã de político, né? Não é mais aquele cara que fiscaliza, né? Não, virou fã, né? E também virou fã de político de outros países, mas beleza, é o mundo que a gente vive, né? Antigamente a gente tinha aquele negócio de ser fã do artista de outro país, do filme, sei lá, né? De uma coisa mais tal de outro país, mas agora a galera também é fã de políticos de outros países, né? Então tem gente que briga, que treta por político de outro país, mas é o mundo que a gente vive, né? Eu preferia uma sociedade que não fosse fã. É óbvio que a gente entende que admira, que gosta, mas tudo dentro do limite, né? Mas que fosse um cara mais fiscalizador daquela pessoa que você votou. Mas a sociedade está assim, o que podemos fazer? E o Trump, né? É um cara aí milionário, muito rico, sempre foi muito rico, né? E ele é um cara assim meio polêmico, posso dizer. E assim, primeiro, vamos lá, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Essa frase é muito boa, né? Mas no caso do Trump, ele foi investigado, tudo dentro das regras da lei, e o júri condenou o Trump. E aí, nas próximas semanas, o juiz vai dar o veredito de quanto tempo aí vai ser essa punição, que provavelmente não vai dar nada para ele em questão de prisão, né? É, pode ser no máximo até 4 anos, mas pode não dar nada. Mas ele é o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a ter uma condenação criminal. E aí o que acontece? Mas você pode estar perguntando, mas qual que é essa treta aí do Trump? Eu não entendi muito bem. Entre 2015 e 2016, a acusação diz que o Trump teria tido um caso com uma atriz pornô. Quem nunca, né? Muita gente, eu sei, muita gente nunca traiu, mas tem muita gente que traiu. E assim, geralmente quem trai, dependendo da situação, vai falar que não traiu, vai falar, não, isso é perseguição. E assim, me fala, gente, assim, na moral, esquece esse negócio de esquerda ou direita. Você lembra de algum caso de um político, independente de direita ou de esquerda, que foi acusado de alguma coisa e falou assim, não, é realmente verdade, eu cometi esse crime, eu cometi essa irregularidade, eu mereço ser punido? Não existe. Não existe. Agora tem uma fase que é muito famosa, né? Que já era famosa, é perseguição política. E assim, o que é que acontece? Como eu falei, e cada um sabe de si, sem treta, sem briga, relaxa, a gente vive na era que os políticos eles têm fãs. E fãs, eu falo isso porque eu sou fã de série, de animes, a gente é muito levado pelo emocional, né? Então a gente não quer que aquela pessoa que a gente é fã seja uma pessoa com uma áurea negativa. Então tudo que ele fala, geralmente a gente vai acreditar. E é óbvio que o político gosta, né? Qual político não queria ter um tipo de eleitor que é fã? E aí o Trump está sendo acusado que lá entre 2015 e 2016, quando ele ganhou, ele estava concorrendo ali com a Hillary Clinton. Para quem disputaria ali pelo partido do Trump, é o Partido Democrata ou Republicano? Republicano, esqueci. Um é mais conservador, um é mais liberal. E aí o Trump teria pegado uma grana aí, desviado uma grana e pagado uma atriz pornô. Ele meio que fraudou, assim, não meio que fraudou. Ele, sabe quando você pega um dinheiro de um local que você não poderia pegar e paga esse dinheiro para uma situação, e aí você faz que esse pagamento seja de outra coisa, mas na verdade não é para aquela coisa, é para outra coisa. Ele tentou manobrar, enganar a justiça, né? Então ele pegou uma grana, deu para essa atriz pornô, ó, fica quieta, você nunca me viu, eu nunca tive um caso com você. Por quê? Porque ele estava ali na crista da onda e ia concorrer para as eleições americanas e esse escândalo poderia prejudicar. Por que eu falo que poderia? Porque a gente vive numa era que às vezes tem várias acusações contra um político e a galera que segue ele muitas vezes não acredita. Enfim, e aí ele foi condenado por isso, por fraude, né? Desvio de grana, pagamentos ilícitos e tal, né? Foram entre 150 mil dólares aí, que dá 700 e poucos mil reais. É óbvio que ele não queria que esse suposto caso, suposto, mas não, né, ele foi condenado. Então, se foi condenado, a não ser que houve uma extrema injustiça nisso tudo, que eu duvido, mas nunca se sabe, tal. Nesse caso, ele foi condenado, passou por todo um processo jurídico, teve várias investigações e várias provas que comprovam que o Trump fraudou ali para comprar o silêncio dessa atriz americana.
né, com quem ele teve um caso. É óbvio que quando ele chegou lá para depor, quando ele chegou lá no tribunal, ele falou aquilo que já é conhecido de qualquer político. Isso é um absurdo, eu jamais fiz isso, eu jamais tive um caso com uma atriz pornô, eu jamais corrompi, eu jamais quis comprar o silêncio dela, eu sou perseguido politicamente, esse juiz não presta, esse juiz não me odeia. Por quê? Porque assim, ele sabe que é isso que o eleitor, a galera que consome ele quer ouvir, e muitos deles vão acreditar, né? E aí eu te pergunto, a gente vive num país que um político é tratado como herói, né? Que o próprio eleitorado dele, geralmente, que está ali para fiscalizar, não critica, está ali sempre enaltecendo, de certa forma até bajulando. Não é isso que todo político quer, independente do país que ele esteja? Enfim, essa é a história do Trump. Mas todo mundo indica que isso não vai abalar nada, ele vai sair candidato aí contra o atual presidente dos Estados Unidos, e ele tem grandes chances de vencer, para o bem ou para o mal.